Segundo o filósofo Lipovetsky, na pós-modernidade, período anterior ao que nos encontramos e que se iniciou com o fracasso das lutas sociais no início do século XX, os indivíduos são caracterizados como narcisos, ou seja, altamente individualistas, conformados e sem ideologias. São desiludidos em relação ao futuro por conta do fracasso de todas as lutas sociais que ocorreram na modernidade em busca de um futuro melhor, e também da ocorrência de duas guerras. Um exemplo disso encontra-se na arte, com as vanguardas europeias, tais como o surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, o cubismo e o futurismo. Elas se iniciaram em um período em que a Europa prosperava, a chamada Belle Époque. Com a Primeira Guerra Mundial, as vanguardas passaram a se dividir entre a euforia de uma burguesia que se via encantada pelo desenvolvimento industrial, mas ao mesmo tempo com a desilusão em relação ao mundo que passava por uma guerra, o qual a arte não poderia salvar, levando às reflexões sobre o que era arte e sua utilidade. Esse período, portanto, se caracteriza como um período de frustração em relação às lutas sociais, um foco muito grande no âmbito individual e também uma desilusão em relação ao futuro. Lipovetsky depois se corrige afirmando que esse período não acabou, mas se modificou, e cria o conceito de hipermodernidade. Segundo essa se caracteriza pela fluidez e efemeridade das coisas, e também pelo seu principal conceito, o indivíduo hipernarciso. Por temer o futuro, ele vive em função dele, buscando sempre uma estabilidade. Assim, ele acaba por ter uma preocupação social, mas não ter uma ação concreta por buscar mais sua estabilidade do que efetivamente resolver os seus problemas. Consideramos que algumas das características da pós-modernidade, tais como o individualismo e o conformismo, se mantêm ainda que estejamos inseridos na era da hipermodernidade, mas que os conceitos desta também são válidos nos dias de hoje. Damos como exemplo o trânsito, que é uma constante reclamação nas vidas das pessoas e que tem caráter coletivo, embora abordado como individual. Para mostrar às pessoas que essa insatisfação não será resolvida no âmbito individual, fomos com 3 cartazes para a Avenida Santo Amaro para entrar em contato com as pessoas exatamente no momento em que elas estão vivendo a situação do trânsito. Assim, seguramos em frente a um sinal 3 cartazes que se relacionavam entre si. O primeiro cartaz dizia: "O que você acha do trânsito de São Paulo? Te irrita?" O segundo cartaz já apresentava a ideia de que aquela reclamação não seria exclusiva, dizendo: "O seu problema é o mesmo da pessoa do carro do seu lado." O terceiro cartaz finalizava consolidando a interação com as pessoas, para vermos se o que falávamos as afetava, dizendo: "Reclamar sozinho não resolve. Se você concorda, mostre sua insatisfação agora." Nossa intervenção teve por objetivo mostrar às pessoas como agimos de maneira individualista, ao trazer para o âmbito individual aquilo que é uma questão coletiva como o trânsito. Além disso, queríamos mostrar a postura conformista que é adotada, ou seja, não se expõe mais às insatisfações para os outros, e nem se tenta resolver as coisas junto. Essa postura conformista se dá principalmente pelo fato de que as pessoas hoje vivem em função do futuro, buscando sempre uma estabilidade na vida. Nos cartazes, pedimos para que as pessoas se manifestassem caso também estivessem incomodadas, com o objetivo de mostrar a elas que não estavam sozinhas. Percebemos, no entanto, que a maioria das pessoas sentia vontade de se manifestar de alguma forma, mas acabavam não por o fazer, já que as obrigações do dia a dia se fizeram mais importantes. Ou seja, a maior preocupação das pessoas não era com aquilo que apresentávamos, mas sim com o compromisso que tinham. Portanto, as preocupações individuais que garantem a vida, estável buscada pelo homem hipermoderno, prevaleceram em relação à preocupação social que ele sente. Recebemos, porém, algumas demonstrações de manifestações, tais como buzinas, pessoas que acenderam os faróis para nos mostrar a insatisfação e até mesmo alguns sinais confirmativos com as mãos. Assim, consideramos essas singelas demonstrações como resquícios de uma realização de ações que sejam ligadas à preocupação social, como ocorriam no período da modernidade com as lutas sociais. Obrigado, viu? Trânsito? É. A merda. Como é que a gente resolve isso, amigo? Ah, não sei. Eu não sei nem quem eu votar. Eu acho que eu não vou nem votar.